contas aqui, eu posso garantir para você que eu recebo, que a maioria das minhas mensagens que eu recebo são corretores se questionando, perguntando ou falando, né? Que não aguenta mais atender pessoas quietas, caladas, e que tem cliente que a gente pergunta e não responde, tem cliente que tenta se aproximar e não dá atenção, né? Tem gente até que fala que quer desistir da profissão de tanta falta de atenção que tem de determinados clientes. Eu sou Melissa Tagliaferri, eu sou especialista em leitura corporal e comportamental e eu ajudo você, que é corretor de imóveis ou é um vendedor de outra área, a faturar 5 vezes mais decifrando pessoas. E se você gosta de entender de gente, eu já vou pedir para você aí, ó, curtir meu canal, se inscrever, ativar aquele sininho maravilhoso, visitar a minha página do Instagram e do Facebook, compartilhar com os colegas que também precisa desse conhecimento. E esse é o primeiro e único canal exclusivo, especializado no comportamento do cliente, totalmente focado para o mercado imobiliário. Mas, se você vende outro produto, outro serviço, também vale muito a pena você conferir. Afinal de contas, nós estamos falando de vendas. E antes de eu começar a explicar o conteúdo, vale lembrar que esse ensinamento vieram de pesquisadores. No caso aqui eu falo do conteúdo do William Reich, que era psicanalista e aluno de Freud. Reich começou a perceber que não bastava apenas olhar os sintomas dos seus pacientes, mas era necessário olhar para o ser humano como um todo, percebendo as suas dinâmicas, os seus gestos, os seus comportamentos, inclusive o formato do corpo de cada paciente. E o mais importante do que ouvir a história de cada um era ver a maneira como esses pacientes contavam a sua história. Reich desenvolveu então a análise do traço de caráter. De acordo com Reich, traços de caráteres são exatamente os papéis que o indivíduo aprende a assumir desde lá de criança e acaba permanecendo em sua maior parte na vida adulta. Com isso, nós conseguimos analisar com procedimentos técnicos o formato do corpo de cada indivíduo e entender como esse indivíduo funciona de acordo então com o formato do corpo dele. A intenção de Reich foi diminuir os aspectos não saudáveis de cada pessoa. Numa linguagem assim bem fácil, se descobrirmos os pontos que nos incomoda e os pontos que somos fortes, podemos nos organizar para que as coisas e fatos elas sejam muito mais confortáveis na nossa vida. Nesse modo, você consegue cuidar melhor de você, consegue olhar as pessoas à sua volta e entender o funcionamento dela. E daí vai facilitar o convívio com essas pessoas, as negociações com essas pessoas, as expectativas que você cria em relação a ela, você também consegue organizar. Um alerta, tá? Eu vou usar alguns nomes aqui científicos, porque eu vou manter a nomenclatura fiel à literatura científica. Então, já vou pedir para você não se assustar com os nomes. Eu não estou falando de nomes que falam sobre distúrbio ou nenhuma patologia. Esses nomes que você vê aí nos filmes, pois os 5 traços de caráteres têm nomes que você pode estar acostumado a ver e associar algum filme de transtorno. Se atente apenas para o formato da mente e do corpo, tudo bem? Agora, voltando aqui no conteúdo, você já pensou naquele cliente que você recebe? Daí você tenta ali, ó, bater um papo com ele, você faz algumas perguntas, aí você tem aquela intenção de dar uma quebrada no gelo, né? Porque é importante a gente quebrar o gelo na hora do atendimento. Mas você nota que ele não fala contigo, né? Porque existem algumas pessoas que elas são caladas, mas essas mesmas pessoas que são caladas, elas acabam ali se entregando quando elas se sentem confortáveis aonde elas estão. Pode ser que não na mesma proporção e tempo que você deseja, mas se de alguma forma, se você o conquistar, ele vai se abrir um pouquinho mais. Porém, como eu falei, nem sempre na proporção, na medida, no ponto de vista que você deseja.
de um lado, você precisa estar atento e aprender muito sobre isso. E por outro lado, essas pessoas são assim, tá? Quem precisa mesmo se adaptar é você que está sendo desenvolvido. Pode ser que você conheça pessoas que conseguem, por mais introvertidas que sejam, se abrir um pouco melhor em algum ambiente, mas só quando elas se sentem à vontade nesses ambientes. Isso não significa que elas vão se abrir totalmente, tá bom? Porque olha só, pessoas abertas sempre serão abertas. Pessoas fechadas, elas sempre serão fechadas. E elas podem se adaptar ao meio delas, mas a personalidade sempre vai ser assim. Então, se você é um corretor de imóveis ou um vendedor que não consegue fazer com que o seu cliente se sinta à vontade ao seu lado, dificilmente você vai conseguir fazer ele falar, se abrir, contar sobre ele. Sabe por quê, gente? Porque esse perfil precisa de um bom tempo para ele começar a confiar em você. Você já passou por alguma experiência dessa? De ter um cliente que por mais que você falasse, né, ele nem te dava atenção e daí você acabava não entendendo se o cliente estava gostando ou não. Às vezes a gente fica nessa situação, né? A gente atende, a gente não sabe se ele está gostando. Agora, se você passou por isso, coloque aqui nos comentários, porque eu quero conhecer a sua história. Eu quero que as outras pessoas que estejam vendo aqui também comecem a entender que não é só com elas que acontece isso. E daí a gente pode conseguir resolver essa experiência sua juntas. O que você acha? Eu já passei por uma experiência assim. Quando eu comecei a atuar como corretora de imóveis, eu me lembro de ter atendido uma jovem médica. Ela tinha uma postura bem séria. Naquela época, eu não entendia nada sobre gente, nada sobre pessoas, personalidades, perfis. Eu só entendia sobre aquilo de vivência mesmo. E que eu achava que já era o suficiente. Às vezes a gente acha, né? Eu já sei o suficiente, eu me adapto em qualquer situação. Mas não é bem assim. Eu fiz toda a demonstração do imóvel e eu me lembro que era um empreendimento novo, um lançamento, e eu não consegui então ali desenvolver uma conversa com aquela cliente. Quando a gente sentou ali na mesa, que eu fui puxar a tabela de preço, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, porque na minha cabeça era assim, eu preciso colocar uma metodologia de vendas aqui, porque eu não sei mais o que fazer com essa pessoa. E aí comecei a fazer perguntas para ela e adivinha, gente, ela topou. E isso aconteceu com essa cliente dizendo só meia dúzia de palavras durante todo o atendimento. Porque eu me lembro de ter descoberto assim poucas coisas sobre ela. Depois desse atendimento, daí eu fiquei muito curiosa em saber como é que eu poderia desvendar uma cliente desse tipo de comportamento. E eu fui buscando muitas informações a respeito para eu conseguir entender essas pessoas mais caladas. Mas voltando a falar aqui, muitos corretores, eles reclamam que os seus clientes são muito calados, muito fechados, não respondem sobre o que é perguntado. E se responder, acaba dando assim uma resposta muito rápida e objetiva. Se você já pegou um cliente assim, eu sinto de dizer que ele é assim, tá? Ele é calado, ele não vai mudar. E não é você o problema. Pode ser que ele se abra um pouco mais com você se ele começar a confiar em você e se sentir à vontade. Se o ambiente, inclusive, for favorável, né? Se você trouxer uma certa confiança. Existe um motivo biológico dessa pessoa ser calada e se fechar quando ele não se sente à vontade ou quando esse cliente começa a se sentir ameaçado. Sim, é bem estranho essa palavra, né? Ameaçado. Mas quando eu falo ameaçado, você deve estar pensando como que eu posso ameaçar um cliente dentro de um plantão de vendas, não é mesmo? Se eu dou o meu melhor, se eu sou atencioso, se eu mostro o produto, se eu tenho empatia, se eu crio rapport com esse cliente, como é que eu posso ameaçá-lo? Mas é que essa ameaça, a ameaça vem quando esse cliente entra no teu plantão de vendas ou lá no escritório que você trabalha ou até mesmo na loja que você trabalha e ele não consegue se conectar, alguma coisa ali não deixou ele confortável, acessou uma dor dele, daí ele fica com medo, isolado, descalçado e se sente com certeza ameaçado. Começa a pensar se realmente ele está fazendo um bom negócio, se o corretor é de boa índole, e assim começa aquele turbilhão de coisas na cabeça do seu cliente.
E esse cliente fica com muito receio de sair do controle dele, pois quando ele saiu para buscar aquele imóvel, ele pensou muito, ele analisou, ele fez planos, planilhas, ele organizou da sua forma a melhor estratégia para comprar o imóvel. E ele já colocou na cabeça que ele não iria comprar enquanto não avaliasse todo o mercado, porque ele é metódico. Então ele começa a ser atendido por você e você pode ser um pouco mais apressado, ele acaba se sentindo ameaçado e acaba entrando no atendimento muito mais calado. Fora que a gente não pode descartar a possibilidade, é claro, que o fato dessa pessoa ser muito introvertida é que ela realmente vai falar com você se ela conseguir realmente uma conexão de confiança. Agora presta atenção aqui na explicação científica do negócio. Toda essa questão de ficar com receio de que as coisas vão sair do controle da pessoa está ligado lá atrás, na época do desfraude dessa pessoa quando ela era criancinha. Uma das 5 etapas da formação dos 5 traços de caráter da nossa mente, ela reflete também no formato do nosso corpo, por conta de como o nosso sistema nervoso se ramifica durante essa fase do processo de mielinização da nossa medula espinhal. As pessoas mais fechadas, obviamente que são mais caladas, elas têm o formato da mente, o traço do caráter masoquista mais acentuado. Não se esquece que você não deve se assustar com o nome, tá? Por isso que eu te disse o traço masoquista, né? E esse traço de caráter masoquista, o sistema nervoso da criança, ela contribui para dar um formato do corpo mais quadrado, onde tem uma musculatura mais rígida, tensa, e aí desenvolve sentimentos de implosão e introversão. São pessoas com pele mais firme, são aquelas pessoas mais casca grossa, e isso é um sistema de defesa. Elas se fecham para elas não se sentirem humilhadas. No processo da mielinização da medula, quando chegou lá na idade do desfraude, a pessoa que cuidava dessa criança, que podia ser o pai, a mãe, o responsável, acabava chamando a atenção dessa criança na frente das outras pessoas. Ou deixava essa criança com vergonha toda vez que a criança fazia nas fraldas. A criança se sentia constrangida. E para sobreviver no mundo sem ser humilhada, o seu sistema nervoso se programou assim, de forma mais fechada. Essa é a forma da pessoa ser mais forte, suportar as dificuldades, evitando humilhação. Pessoas assim falam de fatos e situações, mas elas não falam de sentimentos, tá? São pessoas que se importam com o sentimento dos outros, sim. Elas escutam, dão valor, respeitam as pessoas que estão falando, mas elas não falam do seu próprio sentimento, para não deixar correr o risco de se expor o que elas têm dentro de si. E daí elas ficam com medo de ser criticadas ou reprovadas, assim como acontecia lá na época do desfraude. Era assim que elas se sentiam. Quando elas não conseguiam segurar lá o número 2, naquela época, ela ainda não tinha o controle do esfíncter. Por mais que as pessoas esperavam que ela avisasse quando ela estivesse com vontade de fazer o número 2, ela não tinha essa sensibilidade e nem esse controle. Porque o sistema nervoso da criança ainda não tinha dado nem a percepção, a sensibilidade, nem o controle para que essa criança pudesse segurar na barriguinha para acabar não fazendo nas calças. A única coisa que ela podia fazer era segurar, trancando a musculatura, para não fazer nas calças e não receber a bronca e a aprovação, e a reprovação, perdão. Para não decepcionar as pessoas que iam limpar ela se trancava. Sabe aquelas pessoas que fazem assim com a boca? Sabe, quando elas precisam falar de sentimento, elas só fazem assim com a boca? Exatamente essas pessoas. Quando algo sai fora do controle de uma pessoa, assim ela se tranca para não falar bobagem. Talvez você pense assim, mas eu quero ajudar, eu sou corretor, eu quero ser um bom ouvinte, eu quero ajudar meu cliente a realizar os sonhos deles. Eu não tô aqui para julgar, eu quero vender algo bom para essa pessoa. E olha que interessante, esse cliente,
e ele acaba não falando para não gerar as suas expectativas, né? Não expectativa para ele, mas para não gerar expectativa para você. Agora, voltando lá para a fase do desfraude, a pessoa que limpava e dava bronca e desapontava a criança por ela ter feito nas calças, ou pior, sempre falava de uma nova expectativa. Tipo assim, ó, meu filho, da próxima vez avisa a mamãe, não faça nas calças, meu amor, você já é grandinho, você não pode fazer isso, sabe? Mal essa pessoa não sabia que aquela criança não tinha um controle dentro dela. Ela não dava nem conta poxa, ela nem sabia como fazer isso. E aí foi colocada uma expectativa sobre ela. Talvez você pense, tá, mas agora o meu cliente não é uma criança, Melissa. Essa fase já passou, meu cliente é um adulto. Eu sei. Mas o sistema nervoso dela foi configurado para ela se fechar nos momentos de dificuldades. E a lógica do sistema nervoso dos masoquistas é assim, ó. Na dúvida, fique quieto. Se tem dúvida, fecha. Não precisa falar, para não falar besteira. Ele tem um formato estrategicamente desenvolvido para isso. Ele é forte, ele é quadrado, para funcionar como se fosse um cofre. E ele vai se fechar e aguentar as porradas ali do lado de fora. E vai sempre guardar para ele ali dentro. E se você conviver com uma pessoa assim, não a culpe por ela ser fechada, ok? Quanto mais você cobrar, quanto mais você expor o que ela tá fazendo e que te desagrada, mais ela irá se fechar. As pessoas com esse traço são fortes, mas elas não são ágeis. E elas também não são espontâneas, mas elas são muito confiáveis. E para de pensar que elas precisam ser iguais a você, porque ela é muito diferente de você, né? E talvez você gostaria que ela falasse mais, e ela não gosta de falar do que sente, tá tudo bem. Quer saber a verdade? Se formos trazer isso para o lado pessoal e de repente você tem um amigo assim, com certeza ele já até tentou falar para você algumas vezes, mas toda vez que ele tentou falar com você, você desapontou essa pessoa. Você sempre tinha uma visão melhor, você sempre faria algo melhor, algo diferente e sempre mostrava para outra pessoa que ela podia estar errada, entendeu? E se você for essa pessoa calada, que se fecha e que tem o corpo mais quadrado e que prefere sofrer calado, entenda que você tem que ficar, que você não tem que ficar se abrindo, mesmo não, tá? Muito menos para aquelas pessoas que só te criticam. E o mesmo acontece com o seu cliente, aquele cliente que é calado, ele é inseguro e ele não vai mudar, ele não vai se abrir com você. A sua parte aqui é entender sobre isso, é saber que atrás desse cliente, desse comportamento, existe uma postura e que você precisa aprender a lidar com isso da melhor maneira para que as tuas vendas aconteçam. Essas pessoas, elas passaram por muitas críticas. Quando iam conversar com alguém, provavelmente esse alguém só criticava e sempre dizia que era melhor que ele. Tudo isso fez com que essa pessoa começasse a se fechar para não falar besteira. Mesmo porque não há problema nenhum você ser do jeito que você é. Pode ser que outras pessoas vão se adaptar ao seu jeito. Mas lembre-se, não esqueça, o seu jeito é muito especial. Assim você também deve pensar do seu cliente. O jeito dele é especial. E é especial para ele. Talvez não seja o jeito que você está adaptado a ver por aí, né? E é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui, para que você olhe essa pessoa que é quieta, que tem esses traços com muito amor e muito respeito. Conhecer de gente vai fazer com que todas as suas áreas fiquem equilibradas. Seu relacionamento vai ficar melhor, os seus amigos você vai se adaptar melhor com seus amigos, você vai entender os seus filhos muito melhor e as suas vendas vão acontecer muito mais rápido. E todos esses vídeos que eu coloco aqui, é muito importante que você primeiro entenda sobre você. Daí então, consequentemente, você vai aprender sobre o comportamento das outras pessoas. Olha que legal! Não esqueça que o que você pensa, a forma como você foi criada,
ou criado, os seus momentos são totalmente diferentes dos momentos do seu cliente. E aí você tem que se perguntar o quanto você está disposto, né? A entender isso, a ver com a visão de mundo do teu cliente. Porque a nossa intenção aqui é tornar você um corretor de outro nível, que você entenda sobre gente e, consequentemente, que você fature 5 vezes mais. E é por isso que aqui no meu canal você vai encontrar conteúdos incríveis como esse aqui. Então, não esqueça, para concluir aqui esse nosso vídeo, todas as vezes que você for receber um cliente que ele é quieto, um cliente que ele não fala, um cliente que ele não tá ali se abrindo para você, não julgue, continue o atendimento, entenda que ele não vai mudar, que é uma maneira que esse cliente tem de se proteger. Isso é muito importante a gente perceber. Nossa, o meu cliente está assim porque ele não gostou de mim? Com certeza ele deve ter gostado sim, mas é a maneira dele inconscientemente, dele se proteger. E tudo isso aconteceu lá na formação do desfraude. E por isso esse cliente é fechado, é metódico, não gosta de conversar. Então o que você faz? A primeira coisa que você precisa fazer é se atentar a esse tipo de comportamento e quando aparecer um cliente na sua frente, você lembrar desse vídeo e pensar assim, puxa, ainda bem que a Melissa me trouxe, ainda bem que o curso, né, que o conteúdo corretor de outro nível traz essa informação. E eu sei que esse cliente, ele não tem nada contra os meus negócios nem comigo. É um mecanismo de defesa. Então, o que você faz? Você faz uma demonstração muito completa para o seu cliente, com várias informações para que ele não fique com dúvida, dê a atenção que o seu cliente merece, não fique especulando sobre a vida dele porque ele não vai falar, faça o seu papel do jeito que tem que ser feito e acabe sendo tão metódico quanto ele. Mostre tudo nos mínimos detalhes. Esse cliente vai pegar uma confiança em você e vai sim acabar, não nesse mesmo tempo, mas depois de um tempo de maturação, comprando com você. Porque você o entendeu, você o escutou, nem que se for entre linhas, né? Você entendeu o que ele buscava e você mostrou para ele aquilo que ele precisava. E é claro, você pode pegar e colocar outras habilidades técnicas também no meio desse atendimento todo. Nós temos aí muitas metodologias de vendas que vão ajudar você a olhar esse cliente, fazer as perguntas certas para ter um bom fechamento de vendas. E se você gostou desse conteúdo, eu já vou pedir para você curtir aqui o meu canal e se inscrever e ativar o sininho. Conta isso para os seus colegas que são corretores ou vendedores, que eles precisam saber como eles vão lidar com os clientes deles que são muito mais fechados. E principalmente eles precisam entender que o problema não é você, que existe uma questão toda por trás disso, mas que se você acelerar aí esse processo, se você conseguir entender isso e trazer confiança para o teu cliente, você consegue conquistá-lo. Então não esqueça, né, de fazer tudo isso aí, ó, ativar esse sininho aí e compartilhar com os teus colegas. Aqui nessa página você vai ver muito conteúdos que vai agregar para o teu desenvolvimento, ok? Então eu te vejo no próximo vídeo.